Então abra aí 1 Coríntios, no capítulo 18, na realidade são vários versinhos, assim, nós vamos andando alguns versinhos, e de forma bem rápida nós vamos conseguir ler tudo e você vai entender aquilo que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O verso 21 de 1 Coríntios 1, verso 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E o verso 23 do mesmo capítulo diz: para nós, mas para nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, mas loucura para os gentios. E a gente segue mais um pouquinho no verso 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E logo no capítulo seguinte, o capítulo 2 de 1 Coríntios, no verso 14, 1 Coríntios 2, o verso 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por fim, 1 Coríntios 3, próximo capítulo, o verso 19, de 1 Coríntios 3, no verso 19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia. Muito bem, até aí. Andar com Deus certamente é viver coisas que nós jamais podíamos imaginar, jamais podíamos pensar. Você entregar a sua vida para Cristo é muito mais do que simplesmente você fazer parte de um grupo que se chama cristão, você frequentar alguma comunidade que se chama igreja, você convidar pessoas que agora se dizem irmãos, né, para andarmos juntos, faz muito mais do que isso. Andar com Cristo, de fato, é viver experiências loucas. Você viver coisas que você jamais imaginou que ia viver, você ouvir coisas que você jamais imaginou que ia ouvir, e você ver coisas que você jamais imaginou que iria ver. Essas loucuras vão nos seguindo, e são difíceis de compreender para aqueles que não conhecem a Deus, mas quando nós andamos com Ele, nós temos uma vida de loucuras, de coisas únicas, porque de fato andar com Deus nos leva para momentos inusitados, experiências que nos fazem cair o queixo, de nos fazem ficar pasmos, de nos fazem rir por muitos anos, ou chorar por muitos anos, mas de qualquer forma andar com Cristo é uma evidência clara de que a partir daquele momento você não vai ter uma vida comum, você vai viver coisas únicas. Simples assim. O grande, talvez não vou botar como o grande, né, porque isso é muito complicado, mas um dos grandes desafios do ser humano na nossa atualidade, nos nossos tempos, é conseguir lidar com as frustrações da vida, porque as frustrações vêm, os problemas vêm, e nós temos que lidar com elas. E a parte de tudo isso, nós temos a nossa vida com Deus, que já é louca o suficiente, e ainda nós temos mais as frustrações da vida, que nos pegam, às vezes, de calça curta, e a gente tem que lidar com tudo isso junto. Eu fico olhando, por ocasião agora, dos Jogos da Copa do Mundo, e essa Copa tem sido conhecida como uma Copa estranha, esquisita, porque os favoritos têm caído, né, de forma muito, muito precoce, né, os times que se esperava com certeza iriam seguir adiante já estão caindo, e a gente olhando para aqueles jogadores que tinham certeza que iriam mais adiante, a frustração no rosto daqueles jogadores, tipo assim, ficam parados no meio do campo dizendo, cara, mas mesmo? Tipo, cair fora, mesmo? Mas
Mas mesmo, eles ficam procurando, não dá aquela impressão de eles estão procurando uma explicação de, tá, mas se eu sair desse campo agora e ir para o vestiário, quer dizer que dali eu vou para casa? Simples assim. E aqueles jogadores que era por idade avançada, a última Copa que eles vão participar, e aqueles jogadores que tinham uma mega expectativa, e aqueles que tinham não sei quantos títulos de melhor jogador do mundo, e aqueles que... E você lida com isso como? Você lida com a mídia em cima de você como? E esses caras vão para casa e eles vão ter que lidar com isso. Simples assim, não tem alternativa, não tem volta, não tem entrar com recurso, não tem, meu amigo, acabou. Junta as coisas e vão para casa. Tudo acabou. Resume ali. Eles têm que viver com essa frustração e não tem jeito. E nós estávamos conversando, alguns amigos, pastores, líderes, enfim, e nós conversando esses últimos dias sobre como nós temos que lidar com as nossas frustrações do dia a dia. E parece que essa geração está tendo uma dificuldade enorme de lidar com as frustrações. Enorme de lidar com as frustrações. E o pessoal, eu não sei, o pessoal, pelo menos aí de 30 anos para cima, sabe muito bem como é que era o tempo na escola. Sabe muito bem como é que era o tempo na escola. Sabe muito bem como é que eram as frustrações que nós vivíamos na escola. Na realidade, bullying é uma coisa recente. A gente não sabia o que era bullying, né? Porque o bullying fazia parte de nós. Nós, na realidade, perseguíamos o bullying. O bullying era a meta do dia. Se nós fôssemos para casa sem o bullying, tinha alguma coisa errada. A escola não estava completa naquele dia. Ou nós tínhamos que sofrer, ou nós tínhamos que fazer com alguém. Não era assim que funcionava? Ele fazia parte do processo. Era divertido. E a impressão que eu tinha... que a gente se dava super bem. Eu recentemente participei de uma janta dos meus colegas do 2º grau, né, todos ali nos 40 anos, e nós rindo de nós mesmos. Nós rindo de o que nós fazíamos um com o outro. Ou seja, nós revivíamos o bullying. Ou seja, se não bastava nós fazer naquela época, hoje a gente se reúne para reviver o que nós fazíamos. Tu lembra quando eu ria de ti? Tu lembra quando eu dizia, cara, é interessante como a gente vivia, né, nesse momento, e a geração de hoje não lida muito bem com as frustrações. E as frustrações, e as tristezas, e as derrotas, e os conflitos, eles fazem parte da vida. Ele é parte do cotidiano. O mundo está muito frágil. O mundo está muito difícil de lidar, porque você não sabe até onde vai. O mundo está chato. O mundo está chato. Mas o que demonstra um sinal de que, de fato, nós não estamos lidando bem, nós não estamos seguros o suficiente, nós não estamos conseguindo dar a volta suficiente, demonstra que nós estamos sendo abatidos frequentemente. Demonstra que nós estamos sendo derrotados frequentemente, demonstra que as nossas emoções estão sendo botadas na lona frequentemente, e demonstra que nós não entendemos, que nós não conhecemos e que nós não vivemos como Deus, Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Demonstra que, de fato, nós estamos longe dEle, muito longe dEle. E Deus me leva para um camarada que teve que lidar com frustração sem fim, um camarada que viveu constantemente debaixo de frustrações, e a vida dele foi dividida em 3 etapas, de 0 aos 40, dos 40 aos 80, e Deus deu o privilégio para ele de ir até os 120, que foi o nosso querido do Egito, Moisés. Eu quero que vocês, por favor, abram comigo Êxodo, no capítulo 2, no verso 5.
Em Êxodo, no capítulo 2, e o verso 5, diz o seguinte, que a filha do rei do Egito foi até o rio onde estavam tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta, viu um bebê chorando. Ele viu com muita pena dele e disse: esse é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança e criar essa criança para a senhora? E ela disse: vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Ali a princesa lhe disse: leve esse menino e o crie para mim, que eu pagarei por esse trabalho. A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do faraó, a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Muito bem. Para aqueles que conhecem a história, eu não vou contar obviamente toda a história, mas é uma história fantástica. Um camarada de 0 a 40 anos, ele viveu dentro do palácio, ele viveu como o rei, porque ele foi adotado como filho do rei, ele era o filho do faraó, ele foi adotado. Ele era, bem, nós tínhamos lá no Egito, nós tínhamos os egípcios e nós tínhamos os escravos, que eram os israelitas. O povo de Deus era escravo naquela época. Pois bem, o faraó, com medo de que o Messias fosse levantar para levar esse povo todo embora, ele manda matar os filhos. Na realidade, ele controlava o crescimento da população de Israel, matando as crianças. E a mãe desse menino, a mãe de Moisés, tem medo e ela arma um esquema, ela lança o Bolsa Família. Ela bota a criança, ela começa, enfim, um monte de filho e ela manda para o governo criar. Mais ou menos assim, sabe como é? Não. Ela tem filho e ela larga na água, e ela fica de longe assistindo aquele bebê indo, e de repente lá a filha do faraó: olha um bebê, deve ser do povo de Israel, porque eles estão botando o bebê na água. Por quê? Porque o povo aqui está com medo de que os bebês vão ser mortos, e ela fica com pena. Aquilo mexe no coração da filha do rei, e diz o seguinte: a gente vai cuidar dessa criança. E adivinha, uma israelita que sabia quem era a mãe, diz: olha, você quer que eu chame mais uma israelita para cuidar? Boa ideia. Pô, tinha quantas mulheres amamentando naquela época? Sei lá, algumas milhares talvez. E ela chama a mãe do menino, e aparece a mãe do menino como se não soubesse de absolutamente nada, né? Com os seios cheios de leite, porque tinha acabado de ter o menino, e diz o seguinte: você pode amamentar? E diz: com certeza. E ela pega o seu próprio filho. Você imagina a sensação, você consegue imaginar isso? Dá para mim, vou cuidar sim. E ela cuida do seu próprio filho, e quando ele já está grande, ela o devolve como proteção, larga dentro do palácio. E o faraó, preocupado em controlar os israelitas, quando na realidade o libertador estava dentro da própria casa. E essas loucuras vão acontecendo. E ele é criado, Estevão, em Atos, diz o seguinte, que ele foi criado em toda a sabedoria do Egito. E ele era poderoso em obras e em palavras. Ele era um cara. Ele foi criado dentro de uma estrutura protegido, ao invés de ser criado fora, passando trabalho, ele é criado dentro da casa do faraó. E ele começa a viver essas loucuras, e ele começa a se compadecer do povo que era escravo, e enfim, acontece um episódio, ele mata um egípcio numa briga, em vez de matar o israelita, ele mata o egípcio. Bem, aquilo cria um caos, e ele começa a entender que de fato ele é chamado para algo mais, e aí enfim, ele tem que fugir, ele tem que ir embora, e aí ele vai para um deserto. E ali ele começa a ter que lidar, começa o segundo ciclo de vida dele, né? Ele chega nos 40 anos e ele vai embora, vai para o deserto, e ele tem que começar a lidar com as frustrações. E aí começa o grande drama de Moisés. Porque um cara que tinha absolutamente tudo, de repente não tem nada. Um cara que vivia
numa abundância, de repente não tem o que comer. Um cara que vivia cercado de escravos, cercado de servos, hoje ele não tem ninguém para sequer ajudar a se levantar quando ele caía no meio das pedras. Ele não tinha nada. Ele começa a lidar com as frustrações de lembrar do passado e ver que ele viveu 40 anos em abundância, e ele não sabe quantos anos ele vai ver para frente. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver para frente, mas ele começa a lembrar do que ele já viveu, do dinheiro que ele já ganhou, da posição que ele já teve, dos negócios que ele já gerenciou, porque ele era grande em obras, ele era o cara que coordenava obras. Ele começou a lembrar de quem ele era, de quem ele foi, do que ele tinha, e de hoje que ele não tem absolutamente nada, ele não enxerga nada lá na frente. Ele não sabe se ele vai morrer naquele dia ou no dia seguinte, ele não sabe absolutamente nada. Ele está longe do seu povo e longe do povo que o criou. Ele fica sem emprego, ele fica sem amigos, ele fica sem poupança, ele fica sem esperança, ele fica sem perspectiva, ele fica sem nada. E na cabeça dele começa a passar o que passa na tua e que passa na minha, lembrando assim, cara, se eu tivesse economizado um pouco mais quando eu tinha, se eu não tivesse feito sociedade com aquele cara que eu fiz, se eu não tivesse agido errado com aquela pessoa, se eu tivesse pedido perdão para aquele cara, se eu não tivesse feito o que eu fiz, se eu não tivesse ido onde eu fui, se eu não tivesse falado o que eu falei, na cabeça dele começa a passar as frustrações, porque hoje ele não tem nada, a não ser uma dúvida de que talvez ele fosse ser alguém escolhido por Deus para fazer alguma coisa, e ali ele começa a ter que lidar com tudo isso. Ele começa a lembrar da forma com que foi rejeitada pelo Egito, a forma com que foi rejeitada pelo faraó, pelo seu irmão, a forma com que ele foi rejeitada por todos naquela casa, a forma com que ele sai fugido, e ele tem que viver com isso, porque eu e você agora sabemos que ele foi até os 120 anos, mas naquele momento ele estava com 40, no meio do deserto, achando que tudo tinha acabado, achando que ele não tinha absolutamente nada mais para fazer, que a vida dele, tudo que tinha de valor naquele momento acabou, que na realidade os bons tempos da vida dele já tinham passado, porque o tempo da energia ele já doou, o tempo da disposição ele já doou, o tempo da aprendizagem ele já doou, o tempo de buscar conhecimento, de buscar entendimento, de negociar grandes coisas, o auge da produção de todos os aspectos, tanto física, como homem, como reprodutor, como trabalhador, como inteligência, tudo, ele já tinha dado, tudo o melhor já tinha passado, e ele olhava para frente e dizia, cara, eu só vejo pó. Se eu tivesse guardado um pouco de pão, se eu tivesse levado alguma daquele ouro que eu botei fora, quanta gente olha para trás e diz, cara, eu já ganhei tanta coisa, passou pela minha mão, se eu não tivesse botado fora, sabe as coisas, tudo isso passa pela cabeça dele, nesse momento. E ele começa a ruminar, como um animal rumina o seu alimento, ali ele começa a passar tudo de novo, e ele tendo que viver com as frustrações difíceis, ele tem que conviver com o caos, e tem que arrumar forças para continuar vivendo, e de repente ele encontra no meio do deserto um poço, tenta ajudar lá umas moças que precisavam de ajuda, enfim, essas moças, na realidade eram filhas de um sacerdote, Jessé. Ele acaba casando com uma dessas moças, ele acaba tendo filhos, e ele acaba ficando 40 anos mais, exatamente ali, no deserto, sendo pastor de ovelha,
um camarada que coordenava mega obras, um cara que tinha o título, um cara que tinha o respeito, que ele era o doutor Moisés. E de repente ele não tem nada. E eu fico imaginando esse cara empurrando com uma vara o ânimo de Moisés, cuidando dessas ovelhas no meio do nada e lembrando de onde ele veio. Você acha que algum dia passou pela cabeça dele? Não, cara, está tudo certo, página virada, simples assim, vira a página, segue, eu ainda tenho mais muita coisa para viver, vai dar tudo certo. Ele é que nem eu e que nem você com as frustrações, vai dormir pensando nela, sonha com ela, levanta de manhã pensando nela, ou não? Assim funciona, cara. Aí eu sento no almoço, o filho pergunta uma coisa, você responde outra. Você vai no mercado para comprar uma coisa, chega lá, você não tem ideia o que você está fazendo lá. Senta no carro, pega o caminho errado. Você liga para alguém e a pessoa atende, e você não tem noção do motivo pelo qual você ligou para ela. Diz 3, 4 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Isso também é confundido com idade, mas eu não quero tocar nesse tema aqui, que o irmão aqui na frente fez isso essa semana, mas também é confundido com idade. Mas eu estou falando de frustração. E Moisés, ruminando tudo o que ele viveu e o que ele poderia ter feito diferente, e se culpando, talvez, o que poderia ter feito, talvez não deveria ter matado aquele egípcio, talvez eu deveria ter repreendido, talvez eu deveria ter feito diferente, eu já não sou mais o libertador, a promessa que tinha sobre a minha vida, não tem jeito de eu viver, porque eu acabei de ir para longe daquilo que Deus tinha, eu acabei de ir para longe do chamado, eu estou na realidade me afastando, não tem nada na minha vida que me direcione para aquilo que Deus tem, e muito menos para o tamanho dessa promessa, e ali ele tem que lidar com as frustrações que a vida impôs para ele. Com filhos, com família, com trabalho, ele tem que lidar com as frustrações de ter sido profundamente decepcionado com pessoas, profundamente decepcionado com amigos, pessoas próximas dele que o traíram, pessoas que deveriam apoiar, irmão que ele imaginou que iria se colocar à disposição dele, e tudo isso passando na cabeça dele, não por 4 dias, nem por 4 meses, nem por 4 anos, mas por 40 anos. E a Bíblia relata alguns questionamentos de Moisés para Deus. Quando Deus começa a ministrar o coração dele a respeito de que sim, ele era Moisés, e que sim, sobre a vida dele tinha um chamado quase que messiânico, um chamado de fato para libertar o povo, para guiar o povo para fora do Egito. Ele era um cara, ele sim, sobre a vida dele haviam promessas, e tinha muito mais na vida dele, ainda aquelas frustrações que ele estava vivendo, que existiam mais lá na frente, que ainda o melhor ainda estava por vir. E de repente ele se dá conta de que ele de fato tem uma mulher fantástica, de fato o sogro é um cara fantástico, de fato a família dele é linda, de fato ele amadureceu, ele superou as frustrações, o tempo passou, mas ele começa a questionar algumas coisas para Deus, como por exemplo no verso 11 do capítulo 13, ele fala: mas quem eu sou para fazer tudo isso que tu está me pedindo para fazer? Quem eu sou para ir lá e falar com o faraó depois de 40 anos, que na realidade o faraó já tinha morrido, o filho dele assumiu, era o irmão de criação, afinal de contas, quem eu sou? Ele dá uma resposta para Moisés, não só para essa, mas para todos os questionamentos, porque ele ainda questiona se ele tinha habilidade de falar. O cara que era poderoso em palavras, em obras, hoje estava perguntando se ele tinha condições de falar.
Mas ele começa a questionar se eles perguntassem para ele o que ele estava fazendo lá, o que ele ia responder, se ele tinha condições de falar, como ele ia encarar as pessoas, se ele não ia tremer, se ele não ia gaguejar. Ele começa a dizer, o que eu vou responder para eles se eles me perguntarem em nome de que Deus eu venho, porque na realidade o povo lá tinha tantos deuses, era sol, lua, era o Deus da terra, era o Deus da semente, era o Deus do sapato quebrado, era tanto Deus, que eles queriam saber em nome de qual Deus que ele vinha, e ele começou a fazer tanto questionamento, como desculpa para ir adiante, e Deus resume tudo isso para ele, diz o seguinte, para tudo isso aí que você perguntou, se eles te perguntarem quem eu sou, se você quer saber como que você vai, se você quer saber como você vai falar, se você vai saber quem é que vai te dar as palavras certas, para todas essas respostas, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu sou o Deus, eu sou. Eu sou absolutamente tudo que tu precisa. Eu sou o Deus, eu sou. Tudo que tu precisa, todas as tuas dúvidas, todas as tuas frustrações, toda a tua incapacidade, toda a tua falta de condições, eu sou. De fato tu não tem condições, tu passou 40 anos no deserto, se reconstruindo, você estava num pedestal grande, achando que você era grande coisa, eu te levo para o deserto, quebro você no meio, o teu orgulho vai no chão, e de repente você aceita o chamado de Deus, e você conhece o Deus eu sou, e agora você pode ir adiante, com o Deus eu sou. O Deus completo, o Deus suficiente, o Deus todo-poderoso, o Criador do universo, não era um Deus que supria uma área, não era o Deus que supria financeiro, ou emocional, ou conjugal, ou não. Eu sou o Deus, eu sou. E eu sou o suficiente. Quando te perguntarem, eu sou o suficiente. Quando você tiver medo, eu sou o suficiente. Quando você não tiver direção, eu sou o suficiente. Quando você não tiver dinheiro, eu sou o suficiente. Quando você tiver medo, eu sou o suficiente. Quando você estiver doente, eu sou o suficiente. Eu sou o Deus, eu sou. Eu sou o Deus, eu sou. Moisés vai no meu nome, que é suficiente para tudo isso. E ele passa 40 anos se desconstruindo, para que o orgulho dele vá no chão, para que a soberba e a autossuficiência dele vá no chão, para que, como o apóstolo Paulo falou, junta todo o conhecimento, que o apóstolo Paulo diz, eu juntei todo o meu conhecimento e eu considero como estrume, como adubo para aquilo que vai vir. E ele diz, cara, considera tudo isso como soma, mas na realidade, tu vai no meu nome, no Deus eu sou. Ele diz, cara, e se eles não crerem em mim, fica tranquilo. Pela primeira vez na Bíblia, alguém move em milagre, que não fosse o próprio Deus. Naquele momento ele vê a mão ressequida acontecendo, ele vê o seu cajado virar cobra, ele vê o rio virar sangue, através da manifestação de um homem, por Moisés. É a primeira vez que isso acontece. Deus era com ele. E ele tem que lidar de novo com as frustrações de encontrar aquele povo. E aí ele volta. Isso acontece com a gente, né? E a gente volta e encontra o passado às vezes. A gente dá de cara com o passado e tudo aquele filme passa na nossa cabeça de novo. As noites mal dormidas, falta de fome, o estresse, as doenças que nós passamos, os conflitos. Eu dou de cara com o passado e ali ele tem que lidar com o passado de novo. E se ele não tivesse arraigado em Deus, as frustrações naquele momento o derrubariam. Sabe como eu sei que derrubariam? Porque nós, quando temos uma frustração e ela não está bem resolvida, e eu encontro alguém na rua, que é a causa da minha frustração, meu amigo, eu abro um caminho num prédio onde não existe, para não encontrar. Pega um telefone desligado, faço questão que alguém me ligou, vira a cara e... não vi. Por quê? Porque eu ainda não consigo lidar com isso. Quando o nome daquela pessoa soa, sobe o calafrio de novo, com a vontade de bater.
E Moisés volta e ele encontra com o seu passado, e ele encontra com as suas frustrações, e ele resolve, porque ele está resolvido com o Senhor. Deus ministrou no seu coração a tal ponto que ele consegue encontrar o seu passado, e ele resolve as suas frustrações, ele combate as suas frustrações. E ele vive de novo, e ele encara de igual para igual, mas agora de uma forma mais humilde, mais preparada, sabendo que não era sobre o conhecimento dele, não era sobre o chamado dele, não era sobre o nome dele, era sobre o Deus eu sou. E esse é o grande segredo de Moisés, quando ele bota o Deus eu sou acima dos interesses dele, ele consegue sobressair sobre os fracassos, sobre as frustrações que são quase diárias para nós hoje em dia. Os nossos filhos têm frustrações e não estão conseguindo lidar na escola, nós temos frustrações, nosso trabalho, nós temos frustrações, nosso relacionamento, e a família com frustrações. Quando eu tiro Deus desse negócio, fica impossível quase viver nesse mundo. Eu tenho que ser muito forte para superar as frustrações sozinho. Ou eu tenho que me fazer de forte. Mas Moisés coloca o Deus eu sou e ele começa a resolver isso. E vocês conhecem a história, as pragas vêm, e vem rã, e vem tudo que é coisa, até o ponto que Abraão não é a tua vez, Abraão espera aí. E aí Moisés diz, Abraão espera, Abraão. Diz ali, Abraão espera, que é a minha vez. E aí Moisés resolve as frustrações. E quando o povo vai, quando ele de fato atravessa o mar e o exército morre, ele ali com 80 anos, pensa assim, meu chamado está completo. Deus me pediu para fazer algo, e eu fiz por amor. Foi difícil superar as dificuldades, foi difícil superar os conflitos, os meus conflitos interiores. Foi difícil encarar todos de novo, mas com a graça de Deus eu venci, e o povo todo entrando num deserto lindo, aquele povo saindo do Egito lá atrás, aquele povo marchando lindo, e ele ali vendo o exército inteiro morrendo. E o povo vai entrando no deserto, e ele pensa, Deus, quantos dias a gente vai ter que andar? Quantos dias nós vamos chegar ali na terra, chegar na Canaã, na terra prometida? E passa um dia, e passa 2, e 3, e passa um mês, e ele feliz, porque estava conhecendo o nome de quase todo mundo, e estava tudo certo, e passa um ano, e o povo começa a reclamar que eles tinham cebola lá no Egito, e que agora não tem nada para comer, e começa a reclamar que está frio, e que está quente, e começa a reclamar, e ele diz, Deus, deixa eu ver se eu entendi. Quem devia morrer, era o exército ou esse povo? Será que eu antecipei, eu errei o tempo, era para matar esse povo? Ou era para ficar no exército? Estou começando a ficar confuso já. E aquele povo que ele fez por amor, aquele chamado, sabe quando você doa, meu amigo, eu vou doar porque esse povo merece, porque é um povo de Deus, eu vou dar tudo o que eu posso para esse povo. E aí, meu amigo, quando ele achava aos 40 anos que não tinha mais nada para conseguir superar, ele supera, ele chega aos 80, e ele diz, cara, cumpri o meu chamado, é só olhar para frente, para Canaã. Passou 40 e nada, mais 40 ele ouvindo reclamação, ele ouvindo murmuração, ele vendo idolatria. Ele passa 40 anos duros, de um povo duro, porque ele viveu a experiência pessoal com Deus naqueles 40 anos, o povo não. E aí está um chamado de pastor dizendo, cara, agora a tua experiência passa para esses caras, faz esses caras viver o que tu viveu. Ele diz, cara, mas eu não sei se eu aguento. E ali ele começa a se frustrar com o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, o povo de Deus. É possível se frustrar com o povo de Deus?
E ele se frustra com um povo que ele achou que jamais iria machucá-lo. Um povo pelo qual ele passou os 40 anos se preparando para liderar, e esse povo hoje reclamava dele. E quando finalmente morre uma geração inteira, e os mais novos surgem com uma visão nova de conseguir entender esse processo de Canaã, o povo que nasceu no deserto, sabe, o povo que nasceu, aqueles meninos e meninas que nasceram no deserto e agora estavam com 40 anos, enquanto Moisés estava com 120, esse povo estava pronto para entrar na terra prometida. E Moisés teve que lidar durante todo esse tempo, ele enxerga de longe Canaã. Ele enxerga a cidade, ele viu, cara, ali. A promessa se cumpre. Ele enxerga Canaã. E ele morre. E uma nova geração assume. E a história se repete. Primeiro ele tem o tempo dele de achar que é grande coisa nesse mundo. E aí Deus o encontra e ministra no seu coração, dizendo, cara, tudo que tu achava que tu bota no chão, porque na realidade eu sou o Deus, eu sou. Tu vai fazer tudo isso se tu estiveres comigo. E ele entende esse recado, e quando finalmente ele vai agir, Deus diz para ele, parabéns, tu fez o teu trabalho até aqui, no teu coração está resolvido, agora tu faz a mesma coisa que esse povo todo que está embaixo. Nós vamos ter uma vida sem frustrações? Não. Nós vamos ter uma vida sem decepções? Não. Nós vamos ter uma vida sem traições? Não. Talvez uma traição diferente do que você imagina, traição na sua emoção, no seu trabalho, um projeto. Não necessariamente conjugal, mas essa é a vida. Nós vivemos aqui com conflitos, com dificuldades, com problemas, com pessoas em que nós amamos e nos dedicamos, e esses mesmos nos ferem. É assim que funciona, essa é a vida, essa é a realidade. A grande questão aqui não é se nós seremos filhos, a grande questão é como eu vou lidar com as minhas frustrações. A questão é se eu consigo chamar o Deus eu sou para dentro de mim e dizer, Deus, eu preciso de Ti. O Deus eu sou nesse momento precisa ser o Deus do meu casamento, nesse momento precisa ser o Deus das minhas finanças, nesse momento precisa ser o Deus dos meus filhos, nesse momento tem que ser o Deus do meu futuro, nesse momento tem que ser o Deus eu sou, e esse é o grande momento, essa é a grande jogada, nós conseguirmos trazer Ele para dentro da nossa realidade, e não viver como o povo vivia, como o povo de Deus, mas sendo escravos da sua própria realidade, sendo escravos do seu momento, e demorou tanto para que eles entendessem essa realidade. O evangelho que nós costumamos pregar é dizer, o Deus eu sou, Ele é tudo para ti. Um evangelho tão poderoso a ponto de você fechar os seus olhos, levantar suas mãos e você ordena e absolutamente tudo acontece. O evangelho que muitas vezes é pregado e nos ensinado é esse que você pega o seu cajado, bate sobre a água e a água vai abrir. O evangelho que nós pregamos é esse que você ora e a figueira vai secar. O evangelho que às vezes nós pregamos é esse que você precisa um pouco de fé, mas o evangelho que nós pregamos vem primeiro e em todos os casos bíblicos, primeiro ele vem com um momento de total rendição, de humildade, de total arrependimento, para que ele venha e que ele seja o Deus eu sou. Nós pregamos só a parte da manifestação, do milagre, do poder, mas antes disso tem o momento da rendição, e esse é o momento de fato da vitória. O momento da vitória não é a ponta do iceberg, é lá embaixo, que sustenta absolutamente tudo, o que você só vê
está lá no fim, mas de fato a base vem de um momento de rendição, de uma vida de rendição, de uma vida de frustração, de uma vida de fracasso, onde eu coloco todos eles aos pés de Jesus e Ele me levanta de novo, porque Ele é o Deus eu sou. Mas essa realidade a gente omite da nossa vida, e nós vamos carregando um fardo tão grande, a ponto de uma gota no final transborda tudo, mas na realidade é um conjunto de frustração que está nos rebentando na vida. Um grande desafio dos pais é ensinarem os filhos a lidar com as suas frustrações. É um grande desafio, porque eles o terão. Um grande desafio dos casais é lidar com as frustrações um do outro. Os grandes desafios no trabalho é conseguir lidar com as frustrações. Os grandes desafios no reino, na igreja, é conseguir lidar com as frustrações daqueles que poderiam estar ajudando mais e não estão. Nós estamos constantemente frustrados, com uma grande expectativa da outra parte que não é atingida, e essa expectativa me arrebenta. Eu tenho uma expectativa muito grande do próximo. Eu tenho uma expectativa do que o camarada vai parar na faixa de segurança e ele não para. Eu tenho uma expectativa de que vai dar um aumentinho esse mês e o aumento não vem. Eu tenho expectativa de que vão me respeitar. Eu tenho expectativa de que vão me amar. Eu tenho expectativa de que vão me ligar. Eu tenho expectativa de tudo que eu não quero. É de fato me prostrar e conseguir me olhar no espelho e dizer, cara, eu tenho que resolver aqui dentro. Para que Deus eu sou venha, tem algo que vem antes, que é uma rendição total. Onde os títulos caem, onde o eu é colocado na lona, onde o meu orgulho não tem vez. E aconteceu com Moisés. Primeiro ele vive o auge da loucura. E quando ele se encontra com Deus, ele vai viver as loucuras de Deus agora. Que é de fato você se prostrar primeiro para que Ele te levante. E ele encontra uma realidade totalmente diferente. Não acho que Moisés era um cara tranquilo. Moisés quebrou as primeiras tábuas dos testamentos que foi entregue. Deus entregou com o dedo de Deus. Que coisa linda, pensa num milagre. Aí ele chega lá embaixo e vê o povo adorando um bezerro de ouro. Ele pega aquelas tábuas e tem vontade de enfiar na cabeça. Mas ele estava meio longe e ele quebra no chão. Mas se alguém estivesse perto, ele tinha matado. Eu tenho certeza que ele tinha matado. Eu tinha. Por isso que meu nome não é Moisés. Porque eu tinha matado. E ele tem que se recuperar. E Deus tem que ter misericórdia de novo com ele. E ali cria-se a gráfica, né? Porque Deus tem que reproduzir o que já tinha feito. Como é que está a frustração aí? Como é que está aquele calafrio quando eu penso naquelas situações? Como é que está quando eu me encontro com o meu passado e as coisas começam a bater de novo? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que lidar com frustrações todos os dias. Todos os dias. A grande questão é, se eu deixo Deus eu sou fazer o trabalho dele, e eu vou para a lona de novo, e Deus ele vem e me restaura. Você pode achar que tudo que você já tinha para dar já passou, que os seus melhores anos já passaram, que o seu melhor momento já passou. Esse era um questionamento de Moisés quando ele tinha 40. Ele voltou a questionar a mesma coisa quando ele tinha 80. Tem tempo perdido para Deus não, meu irmão. Não tem nada disso. Deus ele vem, Ele vai alcançar. Ele tem algo muito maior para ti do que você ficar remoendo o seu vômito. Deus tem algo muito maior para ti do que você ficar remoendo as suas feridas. Ele sim precisa ministrar o seu coração, mas Deus ele te ama tanto e Ele é o Deus eu sou. E não importa absolutamente qual é a sua necessidade, qual é a tua frustração, porque Ele é
o Deus que serve aí dentro. Em absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. E se você pensar, qualquer frustração que você possa ter tido, e qualquer decepção que você possa ter tido, e qualquer necessidade que você possa ter tido, se você não viu esse problema em Moisés, se você não viu esse problema em Paulo, se você não viu esse problema em Pedro, se você não viu esse problema em Abraão, se você não viu em Jacó, você vai ver em Jesus. E ele superou todas as coisas, e mesmo assim, encontrou o Deus eu sou. Vamos ficar em pé?